Olá! O Justiça em Questão de hoje fala sobre a importância da doação de medula óssea para pacientes com câncer. O TJMG, em parceria com o Hemominas, aderiu à campanha de incentivo para que pessoas entre 18 e 55 anos se tornem doadoras e ajudem a salvar vidas. Para passear com seu animal de estimação pelos shoppings de BH, é preciso obedecer às regras de cada local. Veja na reportagem. Confira também as novas regras para obter a Carteira Nacional de Habilitação que entraram em vigor no dia 16 de setembro em todo o país. No nosso novo quadro Seu Direito, magistrados e especialistas respondem às dúvidas dos telespectadores. Veja ainda, a equipe do JQ mostra como funciona o sistema de reconhecimento facial, que facilita a apresentação de sentenciados no Fórum Lafayette. Mais de 7.500 condenados já se cadastraram para utilizar o sistema. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Um sistema de reconhecimento facial instalado no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, está proporcionando dignidade ao sentenciado. A tecnologia facilita a apresentação à justiça para os condenados que devem comparecer periodicamente em juízo para informar suas atividades. Mais de 7.500 pessoas já estão sendo beneficiadas com essa novidade. Saiba mais na reportagem. Há um ano, esta máquina colocou em segundo plano o uso do papel na Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte. Antes, sentenciados que estavam em cumprimento de prisão domiciliar, em condicional ou em livramento, precisavam ir ao fórum para assinar um livro de presença e informar suas atividades. E isso demorava bastante. Por conta da chegada ao fórum, se identificar dentro do fórum, subir para a vara, ficar na fila, conseguir coletar a assinatura dele e liberá-lo, a gente acredita que ele levava em torno de 4 horas, todo esse procedimento. Situação que criava um problema a mais para os sentenciados. Então, eles muitas das vezes tinham que pedir folga no dia de trabalho, muitos não queriam justificar essa folga por estarem em cumprimento de pena. E aí gerava todo um transtorno, né? Eles ficavam muito nervosos na fila, estressados com a demora. O reconhecimento facial foi implantado no Fórum da capital mineira como projeto piloto. Como resultado, otimizou o trabalho na Vara de Execuções Penais. São 200 pessoas a menos procurando a secretaria diariamente. Para nós aqui foi um ganho muito grande, porque antes eram 16 funcionários deslocados diariamente para a coleta das assinaturas. Foram instalados equipamentos em 2 das 3 entradas do Fórum Lafayette. Um fica disponível 24 horas, outro funciona em horário comercial. Basta chegar, posicionar o rosto e esperar a emissão do comprovante, que é igual a um extrato bancário. O tempo de comprovação do comparecimento diminuiu de 4 horas para poucos minutos. Até o momento, mais de 7.500 sentenciados se cadastraram no Fórum Lafayette para o reconhecimento facial. E a ideia é aumentar este número, levando o equipamento a outros locais. E o presidente do tribunal, então, já determinou que se façam os estudos para a contratação de uma empresa, né, especializada no assunto, para que todas as unidades judiciárias que têm pessoas que compareçam obrigatoriamente em juízo, né, elas recebam esse tipo de mecanismo para dar mais celeridade, dignidade e efetividade à prestação jurisdicional. O sistema traz agilidade na fiscalização do cumprimento de pena. Hoje, para se ter esse controle, basta um relatório gerencial mensal. Um simples clique vai nos dizer quais são as pessoas que deixaram de cumprir, possibilitando o juiz examinar a necessidade de marcar uma audiência, de dar uma oportunidade de justificação àquela pessoa. Iniciativa que pode até ser premiada. Está concorrendo, é uma das finalistas do Prêmio Novare, né? E porque tem um impacto ambiental também, né, no sentido de que diminui, né, o trânsito de pessoas, a movimentação no transporte público, né, então diminui muito. Além do papel, né, que a gente não tem mais esses livros todos, agora é tudo eletrônico. O quadro ABC do Judiciário ajuda a decifrar termos e expressões jurídicas. Nesta edição, conheça o significado de sumariante. Sinceramente, não sei. Sumariante? Não sei. Não sei. Um juiz? Seria um juiz sumariante, um advogado? Sumariante? Alguém que mora na Sumária?
Sumariante é o juiz responsável pela primeira fase do julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Ele aponta a viabilidade da acusação, decidindo se o acusado deve ir a júri popular, caso em que a pessoa é pronunciada, ou se a sentença será de impronúncia. Voltamos daqui a pouco para falar sobre as mudanças no procedimento para obter a Carteira Nacional de Habilitação, que entraram em vigor neste mês. Saiba também que existem regras para a circulação de animais de estimação pelos shoppings. Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Passear com seu animal de estimação pelo shopping é uma grande diversão, mas cada estabelecimento tem as suas regras e os proprietários de pets precisam ficar atentos às restrições de cada local. Confira na entrevista. Marcelo, obrigado pela participação. Gostaria de saber quais são os animais que têm entrada e permanência garantida no shopping. Nós convidamos os cães e os gatos para frequentar o shopping. E todas as raças, todos os portes são permitidos? Todas as raças, todos os portes são convidados a passear no shopping. Caso o proprietário, o dono do seu pet, ele tenha entendimento que o seu pet ele é agressivo, nós orientamos que eles venham com focinheira e sempre na coleira. E por acaso, existe alguma restrição de espaço que esses animais não possam frequentar? Por lei, áreas de gastronomia, restaurantes, supermercados ou lojas que comercializam alimentos não são permitidos a frequência desses cães. Agora, para o consumidor saber se ele pode ou não frequentar determinada loja com o seu animal de estimação, tem algum indicativo na porta, alguma placa? Isso tem que ser informado previamente? Sim, isso está tanto no nosso site quanto na vitrine das lojas. Nós temos adesivos para aquelas lojas que aceitam os seus pets. Então, os clientes, quando eles vêm ao shopping, eles possuem essa sinalização facilmente. Existe alguma multa prevista ou alguma consequência para esse cliente, o frequentador do shopping, que não siga atentamente as regras determinadas pelo shopping? Não, toda conversa, toda orientação que a gente dá, ele é sempre no sentido da boa convivência. Não há uma multa, mas a gente sempre orienta para a boa convivência do cliente, do seu pet e dos outros clientes que estão no shopping. Já estão em vigor as mudanças para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação. Os cidadãos devem ficar atentos à nova legislação que torna facultativo o uso de simuladores de direção e altera a carga horária mínima de aulas. Nas ruas, nem todo mundo está informado sobre as mudanças para obter a CNH. Não estou sabendo. Mais ou menos. Só por alto, não tem muita informação sobre essas mudanças, não. Acontece que essas alterações impactam diretamente a sociedade. O simulador deixa de ser obrigatório e retira-se as 5 aulas obrigatórias. Aula noturna reduz para uma aula noturna obrigatória e a ACC reduz a carga horária e ainda permite a realização de exames sem a realização de aulas. Informados sobre os detalhes, alguns entrevistados demonstraram preocupação. Por um lado é bom, mas por outro lado é ruim. É ruim porque, tipo assim, quanto mais fácil fica, mais imprudência tem no trânsito. É negativo do ponto de vista de preparação, né? Quanto mais aulas exigirem, mais o motorista vai estar capacitado. O Brasil hoje é o 5º país que mais mata no trânsito no mundo, né? É uma das principais causas de morte, por exemplo, dos jovens. E você realiza uma série de mudanças dessas sem uma grande discussão e um grande estudo, é temerário, porque pode-se aumentar esses índices. Então é fundamental que essa discussão aconteça e que a gente espera que isso vai acontecer de fato. As mudanças entraram em vigor em 16 de setembro. Agora, as entidades do setor, como o Sindicato das Autoescolas, aguardam a oportunidade de discutir um outro projeto que ainda está em tramitação. Entre as propostas estão o fim da multa para quem não utiliza a cadeirinha para transportar crianças, o aumento da validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos, a retirada do exame toxicológico para condutores das categorias C, D e E o aumento da pontuação limite para suspender a carteira, de 20 para 40 pontos.
Porque o governo ele pode querer impor uma mudança sem uma ampla discussão e depois o ônus dessa mudança, como o aumento do número de mortes no trânsito, pode acabar sendo colocado nas costas de quem não participou dessas discussões. Então hoje todos os órgãos e as entidades que estão sendo impactadas, eles estão promovendo, já estão buscando e estão cobrando essa discussão e a gente espera que o governo faça isso, né, de forma ampla. No novo quadro Seu Direito, magistrados e especialistas convidados do programa Justiça em Questão respondem às dúvidas dos telespectadores. Hoje vamos responder a Luciano Aquino, que deixou uma pergunta no nosso canal no YouTube. Tem uma causa contra uma empresa por danos morais. Não pagaram dentro dos 15 dias. Quanto tempo leva para a penhora? O desembargador Amaury Pinto Ferreira, da 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, esclarece a dúvida. Confira. Transcorrido o prazo de 15 dias para que o devedor efetue o pagamento, se ele não o fizer, o credor vai ter que indicar bens à penhora para o juiz. A penhora poderá recair em bens imóveis e móveis. Se for dinheiro, a penhora recair em dinheiro, é mais rápido porque o juiz libera. Se recair em bem imóvel, será feito o leilão ou praça desse bem, arrecadado o valor, ele irá receber. Ele pode requerer no juízo que oficie-se aos bancos, à Receita Federal, para a procura de bens. Agora, o processo vai ficar parado até a indicação e encontro desses bens para a penhora. Tá? Será dentro de um prazo razoável de se encontrar bens. Você quer que o Justiça em Questão responda a sua dúvida? Envie a pergunta para o nosso e-mail, justiçaemquestão, tudo junto e sem acento, @tjmg.jus.br. Ou deixe o seu comentário no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. No próximo bloco, o Justiça em Questão vai falar sobre a importância da doação de medula óssea para pacientes com doenças como câncer. Fique conosco, voltamos em instantes. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Veja agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. O município de Belo Horizonte terá que fornecer uma prótese de silicone a uma menina que precisa passar por cirurgia para corrigir o estreitamento anormal na laringe e na traqueia. A paciente, representada pela mãe, ajuizou a ação contra o Executivo Municipal para obter a prótese alegando a insuficiência financeira da família. O município havia negado o fornecimento, com o argumento de que a peça não consta da lista do Sistema Único de Saúde, SUS. Para o desembargador que julgou o caso, o sistema criado pelo SUS deve estar aberto às exceções, ou seja, deve atender os casos nos quais o tratamento necessário não é aquele usualmente fornecido ou não se encontra à disposição. Caso descumpra a decisão, a Prefeitura está sujeita a multa diária no valor de R$ 200, limitada à quantia de R$ 200 mil. A Latam Linhas Aéreas deverá pagar indenização de R$ 15 mil a 3 clientes da Azul Linhas Aéreas, que foram impedidos de decolar do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em 20 de dezembro de 2018. Na data, o avião da Latam, que partiu de Guarulhos com destino a Londres, teve problemas elétricos e fez um pouso de emergência em Confins, o que manteve o aeroporto fechado para pousos e decolagens por várias horas. A decisão é da 4ª Unidade Jurisdicional Civil de Belo Horizonte. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o restabelecimento da pensão e a dispensa do pagamento de uma dívida com a Previdência a uma mulher que recebia o valor graças a uma lei estadual de 1927. A norma previa o pagamento às filhas solteiras de guardas civis e inspetores de veículos e foi cancelada porque a beneficiária se casou.
Na ação contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSENG, a mulher argumentou que sempre agiu de boa fé e que o cancelamento da pensão deveria ter sido precedido de processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, o que, segundo ela, não ocorreu. A dona de casa pediu em caráter de urgência a anulação do cancelamento da pensão e da decisão do processo administrativo contra ela. A Justiça concluiu pela cessação do pagamento e pela cobrança retroativa dos valores embolsados desde a data do casamento dela, em 6 de janeiro de 2009. O valor chega a quase R$200 mil. O transplante de células-tronco extraídas da medula óssea é capaz de ajudar na cura de diversas doenças, inclusive alguns tipos de câncer. O cadastro para se tornar um doador de medula óssea é simples e pode ser feito no hemocentro de sua cidade. Você estará ajudando a salvar uma vida, no Brasil ou no exterior. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em parceria com o Hemominas, aderiu à campanha nacional e incentiva a participação de todos. Acompanhe na reportagem de Silvana Monteiro. A probabilidade de se encontrar um doador de medula compatível é de 1 em 100 mil entre as pessoas não aparentadas. A participação de entidades públicas e privadas e da população pode mudar esse cenário. Pensando em impulsionar a adesão à causa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais se uniu à Fundação Hemominas na campanha de doação de medula óssea. O Judiciário disponibilizou espaços nos fóruns e prédios da Justiça, no interior e na capital, para cadastrar a comunidade da instituição e a população em geral. A ação movimentou 6 comarcas: Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ituiutaba, Poços de Caldas e Uberaba. O resultado foram 820 pessoas cadastradas. A Letícia Miranda foi uma delas. Não é só quando a gente falece que pode fazer a doação, tanto de sangue quanto medula, a gente pode fazer sempre durante a vida. Assim que ficou sabendo, esse assistente de cartório se propôs a doar. A gente vê a dificuldade das pessoas em conseguir uma medula compatível, até entre os parentes de família, e a gente podendo ajudar nesse aspecto, se pudesse ser qualquer pessoa, para a gente é uma atitude digna. Voluntário, o engenheiro Carlos Orlando, que conheceu a campanha por causa de um problema de saúde do filho, veio do Rio de Janeiro para incentivar as pessoas a se cadastrarem no TJMG. O problema, ele cessou para mim, mas não cessou para tantos. Quando a gente vê pais, mães, sabendo que os filhos ou parentes têm oportunidade de viver, de ter cura, mas não depende deles, depende de uma oportunidade do encontro dessas questões do doador e do receptor. Então, cabe a gente, que tem conhecimento dos problemas, motivar as pessoas a serem doadoras. São ações como a do Tribunal Mineiro que podem ajudar a encurtar o caminho de pacientes em busca da cura. Duda Dornella sabe como é árduo esse percurso. Em 2015, às vésperas do casamento, ela foi diagnosticada com leucemia mieloide crônica. Atualmente curada, depois de receber a doação de um rapaz de São Paulo, a publicitária mantém nas redes sociais a página Valorizar a Vida para incentivar mais pessoas a doar. Foi muito difícil receber essa notícia, porque eu estava para casar e logo, você vê uma doença, que você não sabe nem se vai viver, mas é a esperança que eu tinha, Primeiro, eu creio muito em Deus e também foi logo em seguida, de eu ter achado esse doador, que tinha a medula 100% compatível comigo. Eu tenho um irmão. O meu irmão, ele não era compatível comigo, nós fizemos o exame de compatibilidade e aí logo quando achou o doador eu fiquei muito feliz e grata, porque ele salvou a minha vida. Se hoje eu estou aqui é graças a ele. Os hemocentros de todo o país são responsáveis pelo cadastro de pessoas dispostas à doação de medula óssea. Para se cadastrar como um possível doador de medula óssea, basta ter boa saúde e idade entre 18 e 55 anos. Lembrando que o seu nome fica disponível em um cadastro mundial. No procedimento é colhida uma amostra de sangue. O REDOME, Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, cruza as informações do doador com os pacientes que necessitam de transplante no Brasil e no exterior.
Quando uma pessoa compatível é encontrada, o Redome faz o contato para concretizar a doação. Atualmente, existem 5 milhões de pessoas cadastradas no Brasil, sendo que 10% desse total estão em Minas Gerais. Vale lembrar que doar células da medula não prejudica em nada o doador. Todo o procedimento é seguro, porque a gente precisa de garantir a segurança para quem vai receber a medula e também a segurança para quem doa, né? Somente 10% da medula óssea do doador é retirada, não faz falta nenhuma para quem doa. Em torno de 15 dias a medula óssea já começa a ser reposta pelo organismo e tem o valor da vida para quem vai receber. A Fundação Hemominas agradece, o Tribunal de Justiça é um parceiro de longa data. Essa é a 2ª edição da campanha de cadastramento de candidatos à doação de medula óssea do Tribunal de Justiça em parceria com a Hemominas. E o Poder Judiciário estar envolvido nesse gesto de solidariedade tem um peso muito grande, porque é dar acessibilidade à população que deseja ser um potencial doador. O superintendente de saúde do TJMG, desembargador Newton Teixeira, destaca a importância de o judiciário ir além das demandas jurídicas e se inteirar das questões sociais da comunidade. Então estão todos envolvidos e foi excelente essa participação. E é uma maneira que tem dos juízes envolver com a sociedade, preocupar não só com as questões jurisdicionais, né, com demandas, mas também em participar ativamente e envolver em prol de um bem maior que é a saúde de todos nós. Envolvendo, conscientizando que esses gestos podem salvar a vida e a partir do próprio tribunal que está estendendo e chamando as pessoas para participar dessa campanha, há uma mudança de paradigma, de postura em prol da própria sociedade. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.